Bendito seja e sempre será a palavra de Deus escrito na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não engana e a Bíblia não se deixa enganar. Basta vocês meditarem na palavra de Deus, espiritualmente falando, pedindo ao excelentíssimo Espírito Santo de Deus que dê aos vossos espíritos humanos a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro discernimento, o verdadeiro compreendimento da palavra espiritual de Deus. Nunca tentem meditar na palavra de Deus carnalmente falando, como a palavra de Deus fosse um livro comum de cabeceira ou um livro comum de gaveta de hotel, porque não é. São palavras de instrução, são palavras de ensinamento espiritual para nos livrar da ira do Espírito do próprio Deus. A Bíblia é bem clara nos seus ensinos para aqueles que verdadeiramente são servos de Deus e se preocupam com o verdadeiro evangelho espiritual e da verdadeira maneira de se compreender as coisas espirituais de Deus, escritos na Bíblia Sagrada. Vamos meditar, peguem as suas Bíblias aí, abram as suas Bíblias aí no Novo Testamento, no livro do profeta Tito, tá? No livro do profeta Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16, será revelado os falsos mestres e as falsas doutrinas. Então eu quero que após o ensinamento espiritual, vocês irão ver o vídeo, mas não deem honras nem a mim e nem dê honras a este homem que revelou este vídeo, porque nada é feito por vontade carnal, tudo é feito por vontade espiritual de Deus. Amém? Então todas as revelações, tudo que Deus está ensinando é para honra e glória dele, não para honra e glória do homem que é usado por ele. Tá bom? Acharam as suas Bíblias aí? Então abram as suas Bíblias no livro do profeta Tito. Lá depois de 2 Timóteo, no Novo Testamento, Tito capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Eu vou meditar tanto aqui na Bíblia eletrônica normal, tá? Como nessa outra também, na Bíblia católica, tá? Do 10 aqui até o 16. E vou meditar também nessa outra Bíblia aqui, e também usando o dicionário para que vocês entendam os estudos e as doutrinas de Deus. Tá bom? Então vamos lá. No prefácio da Bíblia de papel está escrito assim: os falsos mestres e as falsas doutrinas. Na eletrônica está escrito assim: encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Então, quer dizer, está ensinando a nós, verdadeiros cristãos que defendem a palavra de Deus espiritualmente falando, reprimir, repudiar todos os falsos profetas que usam a palavra de Deus para interesses e pretextos próprios. Visões visionárias e materialistas. Este é o ensino. E virão muitos outros ensinos após o desmarascamento de todo falso profeta carnal, de toda falsa profetisa carnal metido a espiritual, que usa a palavra de Deus para o pretexto financeiro e materialista. Isto acabou.
Depois Deus ensinará para vocês mais ensinos espirituais de como se livrar dos laços espirituais do espírito imundo de Satanás, dos espíritos imundos dos demônios no cotidiano da sua vida terrena. Quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, quando você vai entrar na internet, quando você vai entrar em páginas sociais, quando você vai se congregar com as pessoas, quando você vai visitar as pessoas, quando você vai pisar nessas igrejas terrenas, tudo vos será ensinado. Porque segundo a palavra de Deus, lá no livro do profeta João, a palavra de Deus é bem clara, que todos nós seríamos ensinados por Deus. Então é a mesma coisa que dizer, seremos ensinados pelo reino espiritual do Espírito do Senhor Deus. Eu vou meditar na minha de papel, vocês acompanhem aí nas suas Bíblias de papel ou na sua Bíblia eletrônica, se você tiver também ela aí no seu computador, e ouçam o que diz Deus acerca dos falsos mestres e das suas doutrinas podres materialistas carnais. Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Já disse que a palavra circuncidar aqui era antigamente na lei dos judeus, nos costumes dos judeus, cortar o prepúcio do pênis. Aí se dizia que aqueles homens que faziam isso eram verdadeiros cristãos, tá? Aqui não. Deus está falando especialmente os da circuncisão, está querendo dizer especialmente aqueles que se dizem ser crentes, aqueles que se dizem ser evangélicos, aqueles que se dizem ser religiosos. Versículo 11 diz que usam a palavra de Deus como um mercantilismo barato, materialista e carnal. É preciso fazê-los calar. A palavra de Deus é bem clara. Versículo 11. Por que é preciso fazê-los calar? Porque andam pervertendo casas inteiras. Como? Através da internet, através da televisão, através do rádio, através de todos os meios comunicativos do mundo terreno. Falam 24 horas na cabeça de vocês. Vocês não têm discernimentos espirituais. Vocês não são libertos em espírito. Vocês não são espiritualizados pelo reino espiritual de Deus. Vocês são enganados. Porque aparentemente, exteriormente falando, aos olhos humanos, parecem ser homens e mulheres de Deus. Por quê? Por causa da prosperidade, por causa da vida financeira e material regalada que eles levam. A Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala de o melhor da terra, a Bíblia fala que Deus mudaria o nosso quadro, mudaria a nossa sorte. A Bíblia fala muitas coisas acerca de bênçãos de Deus, mas não é como esses podres carnais, metidos a espirituais, vos ensinam. Eles não libertam ninguém, eles não ensinam ninguém a verdadeira palavra espiritual de Deus. Amém? Então diz lá, no versículo 11, porque andam ensinando casas inteiras. Agora, ensinando o quê? O que não devem. A palavra de Deus é bem clara. O que não devem. O que o verdadeiro cristão espiritual, o que o verdadeiro servo de Deus não deve pegar a palavra de Deus e ensinar ela em seus templos, em suas tais igrejas. Ensinar o povo a ser ganancioso e materialista. Isso é heresia. Isso é uma falsa doutrina carnal de espíritos demoníacos que usam o corpo vazio desse falso pregador aí, dessas falsas pregadoras aí que existem no meio dessas seitas que eles denominaram por Igreja Universal do Reino do Deus minúsculo deles. Amém? De novo, o prefácio 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não se deve por torpe ganância. Torpe é nojento.
torpe é podre. E quem fala isso é a palavra de Deus. Lá na Bíblia eletrônica está escrito lá, ó, as quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras. Ensinou-se que não convém por torpe ganância. Está lá, ó. Torpe ganância. Então, torpe é nojento. Ganância é desejos descontrolados. Concupiscência da carne, dos desejos da carne e dos desejos de obter muitas coisas materiais. Isso é torpe. Isso é nojento aos olhos de Deus. Continuando no versículo 12, diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Então você vê que o verdadeiro profeta, ele revela. Os falsos profetas doa no que doer ou aonde doer. Ele disse, crentenses. Então você vê que o falso crente e o falso evangélico são mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos, que gostam de comer, gostam de viver vida regalada sobre os ignorantes da fé e os ignorantes que não entendem o que está escrito na palavra de Deus. Versículo 13 diz, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas. Então eles contam muita historinha, fazem muito prosélito, como está escrito na palavra de Deus ali. Ele enreda o povo de Deus usando a palavra de Deus, contando as historinhas de que Deus fazia aquilo, Deus fazia aquilo outro, aí não sei o que, dava muito, dava pouco, e vocês acabam sendo enganados por eles. Aí diz, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Versículo 14. Lá na Bíblia eletrônica está escrito assim, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Eles não estão com a verdade espiritual de Deus, estão com as verdades carnais e espirituais do espírito imundo de Satanás, que é o Deus deles. Versículo 14 diz, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a sua mente carnal como a consciência carnal deles estão corrompidas. Então, se Deus está ensinando isso, vocês não sabem disso, vocês também se corrompem pela mente, pela boca carnal podre dos falsos ensinos podres e carnais que eles ensinam. Aí lá no 16 versículo diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se Deus está falando que eles são totalmente abomináveis e reprovados, por que estão fazendo a obra de Deus? Porque Satanás deu riquezas materiais para eles pregarem e ensinar um falso evangelho espiritual carnal que vos matará e vos condenará em espírito junto com eles no dia do julgamento espiritual de Deus sobre as suas obras e sobre as obras deles. Desperta, povo de Deus, acorda agora, em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Já vos disse, presta atenção em todas as palavras da boca dessa carne podre, maldita e imunda, usada por Satanás. Segue o vídeo. E pausarei um pouco para ensinar como eles enganam o povo de Deus. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus.
Cúpula são cabeças de igreja. Cúpula são pastores, bispos, obreiros e por daí em diante. E a própria palavra de Deus diz: cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Lá em Filipenses, a palavra de Deus, ela é bem clara. Basta você meditar na palavra de Deus e você verá que a palavra de Deus, ela não mente. Ela somente quando é usado por carne vazia, usada por demônios. Então tomem cuidado com esses ensinos materialistas da palavra de Deus. Tome cuidado com esses falsos obreiros. Lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 2 e 3 diz assim: o aviso contra os falsos mestres. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Se acautelar da falsa circuncisão é se acautelar da falsa conversão a Cristo. Dizem ser de Cristo, dizem ser convertida ao Evangelho de Cristo, mas não são. Porque nós é que somos a circuncisão. Quem falava isso era Paulo, que era um homem legítimo e espiritual, nos quais adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em carne. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal. Você ouviu o que ele disse? Tem que se chegar e se impor. Então, a veemência das suas pregações, a veemência das suas palavras, usando da palavra de Deus adulteramente falando, leva o povo a acreditar que eles são servos de Deus, mas só que eles não são. Então, cuidado com essas falsas pregações, essa falsa veemência carnal, porque vocês estão sendo enganados por espíritos mentirosos e demoníacos. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, amém. Se não quiser, que se dane. Se quiser, amém. Se não quiser, que se dane. Isso é mais do que revelações espirituais de Deus. Só não enxerga quem está sendo cegado pelo espírito imundo de Satanás e os demônios que os usam. Dá ou desce. Isso é uma palavra de um homem espiritualizado e liberto em espírito que prega a verdadeira palavra espiritual de Deus. Carne ouve carne, espírito ouve espírito, segundo o que ensina a palavra de Deus. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Ainda o sarcasmo, os risos, isso é mais do que blasfêmia e infâmia. Só cego não enxerga. Onde está abrindo os É porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira. Prestou atenção? O povo tem que ter confiança. E se eles não usarem a palavra de Deus para passar essa falsa confiança de que estão sendo usados por Deus para pregar a palavra de Deus, vocês são enganados. O povo não vai confiar em você. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Prestou atenção? O super-herói do povo. Quem era o super-herói do povo? Cristo. Mas eles usam agora tudo o que Cristo falou, tudo o que Cristo nos ensinou para nos enganar. Quer dizer, vos enganar espiritualmente falando. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui. É o grande desafio. O valente, o macho. Prestando atenção no seu gesto, prestando atenção no que eles estão querendo passar. Não, temos que fazer isso, fazer aquilo. A Bíblia ensina essas coisas. Cuidado com palavras vãs.
Cuidado com os ensinos dos homens carnais que usam a palavra de Deus com pretextos gananciosos e materialistas. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, honra essa palavra, então joga no solo aí. Lá, a Bíblia. Lá, meu, peguei a Bíblia. Eu vou nos Estados Unidos. No chão, assim. Joguei a Bíblia no chão. Plá! Riem, zombam, escarnecem, mofam da palavra de Deus. O preço chegou. Televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno de... Como eu disse, não se incomodem, porque este homem aqui era bispo da igreja deles. É outro carnal metido a espiritual. E o que ele irá dizer é uma infâmia, é uma heresia. Porque essa igreja denominada Igreja Universal do Deus minúsculo deles nunca foi uma legítima igreja, como ensina, espiritual. Em hipótese nenhuma. Porque se o fosse, Deus não estaria revelando-os como falsos profetas e falsos pregadores da palavra de Deus. E vocês vão ver que esses tempos do mundo inteiro deles vão cair. Presidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do Edir Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, dos seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual. Ponto. Isso é mentira. Nunca foi uma igreja espiritual. E eu provo isso na cara dele e na cara de todos os seus cabeças das suas falsas igrejas carnais metida a espirituais. Vou dar um pause neste vídeo e volto depois para terminar esse vídeo, para que aqui não fique muito tempo o vídeo longo e ele demore para baixar aí no Face e no YouTube. Segue as revelações espirituais do Espírito de Deus.